A Precision Pinos forneceu todo o material para a gente, todas as ferramentas que foram necessárias para o nosso trabalho. Nosso trabalho foi a avaliação das perdas quantitativas no arranque mecanizado de amendoim com e sem piloto automático. Isso aqui é o sumário, falando um pouco sobre a nossa apresentação, como vai se seguir, né, como vai tomar conta aí o TG. Introdução, pessoal. Como vocês sabem, o estado de São Paulo ele é um grande produtor de amendoim. E segundo a CONAB 2023, o estado de São Paulo foi responsável por cerca de 80% da produção de amendoim nacional, ou seja, de todo o Brasil. E o Brasil vem ganhando cada dia mais a relevância internacional. Por quê? Porque o mercado internacional ele é muito fechado para a questão de doenças dentro do produto, que no caso é a aflatoxina. Para quem não conhece, a aflatoxina é um fungo do gênero Aspergillus que ele se desenvolve no amendoim. E como que ele se desenvolve? Né? Ele se desenvolve através da umidade do grão. E tem duas principais maneiras de se desenvolver. A primeira é logo depois que a gente colhe e vai guardar ele dentro do barracão, que ele vai com a umidade errada, e lá dentro do barracão, logo depois de ter feito todos os processos, ele pega a aflatoxina, né, por conta da umidade, que é acima de 3%, e tem dentro da roça, que a gente vai colher, a gente faz o arranquio, e enquanto isso, a gente às vezes chove, né, há algum contratempo, e a gente perde muito tempo, porque a gente espera ele secar para recolher. E isso é muito importante para a gente, o tempo. E quando a gente fala em tempo e tecnologia, a gente pensa em piloto automático, que foi a nossa principal linha de pesquisa, né? Foi o nosso. E quando a gente fala em tempo, a gente pensa em otimização, que é em relação à aflatoxina. Porém, no nosso trabalho, a maior precisão do direcionamento das máquinas foi essencialmente importante para a gente. Como a gente pode ver aqui na foto do lado, é uma roça de amendoim, e não sei se vocês conseguem perceber, mas é muito difícil identificar onde é a rua e onde não é. E muitas vezes a gente tem perdas dentro dela, porque o operador não consegue enxergar aonde é a rua, e quando vai fazer o arranque ele erra a rua e acaba ficando amendoim no solo. Bom, e quais são os tipos de perdas quantitativas que a gente pode encontrar no arranque do amendoim? A gente pode encontrar as perdas visíveis e as perdas invisíveis. As perdas visíveis, elas são constituídas por aquelas perdas que vão ficar acima da superfície do solo, que a máquina vai passar, vai arrancar o amendoim, e aí algumas vagens são desprendidas durante essa operação. E as perdas invisíveis são aquelas perdas que ficam abaixo da camada da superfície do solo, que por conta de desalinhamento da máquina, ela não é arrancada da maneira correta, porque ela vai ficar torta. Então, as vagens elas vão ficar abaixo da superfície do solo, prejudicando isso, consequentemente, na produtividade do produtor rural. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar essas perdas com e sem o uso do piloto automático, para a gente ver qual é o impacto que tem o piloto automático na operação do arranque mecanizado. Aqui a parte de materiais e métodos, como que foi conduzido o nosso experimento. Ele foi separado, primeiro a gente denominou a área de experimento, fez o processo de geoprocessamento junto à Precision Pinos, o arranquio, quando que foi feito e tudo mais, os pontos de coleta, como que eles foram determinados, as perdas visíveis, como que foi feita a coleta das perdas visíveis e das perdas invisíveis, e posteriormente como que a gente tratou os dados para a gente obter o resultado. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco agora sobre os métodos que a gente usou e como foi feito, tá? Isso aqui foi a área do nosso experimento, tá? Foi a Fazenda Boa Esperança, ela fica aqui em Pompeia mesmo. Ela foi utilizada a cultivar IAC 503. Para quem conhece a cultivar, ela é uma cultivar muito arbustiva, então no final do ciclo dela, que é entre 130 e 150 dias, ela fica muito grande, então fica muito difícil identificar o
que é ali é onde a gente tem que entrar, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é um ortomosaico, mais para frente eu vou explicar melhor para vocês, tá? E para a gente fazer o ortomosaico, primeiro a gente usa o BANT, a gente faz o mapeamento da área, a gente faz o plano de voo. No nosso caso, a gente usou um BANT da SenseFly, o EPX, tá? Em conjunto com a câmera sólida 3D. Quando a gente coloca o drone para voar, a gente colocou ele em torno de 180 metros de altura em relação ao solo. Isso nos dá 80% de sobreposição. Isso nos dá cerca de 4 centímetros por pixel, tá bom? E ele vai lá em cima, ele vai tirando as ortofotos. As ortofotos são nada mais nada menos que as fotos georreferenciadas. Esse aqui é o MetaShape, vocês conseguem enxergar. Esse aqui é o logo da MetaShape. Ele é usado para fazer o processamento dessas imagens, ou seja, ele pega todas as fotos e junta em uma só coisa, que forma o ortomosaico. Esse aqui, pessoal, é o InfoRoll, tá? É um software. Dentro desse software, a gente tem várias ferramentas. A primeira delas que a gente usa é o VHID. O VHID é um identificador de plantas. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem alguns pontinhos azuis em cima das plantas aqui. E esse software usa IA para identificar essas plantas. A gente coloca uns parâmetros nela, como espaçamento da cultura e outras coisas, e ele identifica os pontos. Depois a gente vai para o Bullfinder, dentro do InfoRoll ainda, é outra ferramenta do InfoRoll. E o que ele faz? Ele pega todos esses pontos e junta em uma linha. Tá? É só isso que ele faz. E ele reconhece os padrões também. Depois disso a gente vai para o AutoCAD Civil 3D, que é a parte manual, que às vezes o software erra e a gente precisa fazer alguns ajustes manuais. Se a gente está falando em precisão, a gente tem que estar em cima de tudo, a gente tem que conferir tudo, linha por linha, talhão por talhão. Então, depois de todo esse projeto de linha que foi feito pelo computador, as linhas de arranquio são exportadas para o trator e é feita a etapa de arranquio. O arranquio ele foi feito no dia 16 de abril de 2025, um solo com condição friável, e a característica do solo que a gente fez, o experimento foi um solo arenoso. A máquina usada ela foi uma de um modelo que ela pega 4 linhas, depois a gente vai mostrar exatamente o que é, né, a linha do amendoim, o que é leira. Então ela pega 4 linhas do amendoim de plantio, ela vai arrancar e vai transformar essas 4 linhas em 2. O trator usado no nosso experimento foi um John Deere 7200J, e o experimento foi conduzido a uma velocidade de 6 km por hora, tanto nas áreas que foi feito com piloto e sem piloto automático, para a gente manter uma uniformidade e uma padronização nos resultados, para a gente poder comparar isso posteriormente. Aqui as especificações da máquina, então ali a gente consegue ver as linhas de amendoim aqui são as linhas em verde, aí o trator vai passar puxando a máquina, e essas 2 linhas do amendoim vai se transformar em uma leira. Então essa máquina ela pega 4 linhas e vai transformar em 2 leiras, e aqui foi onde a gente colocou a nossa armação para coleta das amostras. Alguns dados técnicos da máquina que foi utilizada no experimento não é tão necessário, as informações é mais para a gente ter documentado. Os pontos de coleta, como é que eles foram determinados? Após o período do arranquio, a gente foi fazer a amostra no dia 22 de abril. As amostras ficaram expostas ao tempo para ver o período de secagem, e foi feito as amostras na data que estava sendo feito o recolhimento do amendoim. Os pontos eles não foram referenciados, então a gente eles não foram pré-georreferenciados. Então, depois do arranquio, a gente foi na área, foi nos pontos, coletou as amostras, e os pontos que foram coletados, a gente anotou as coordenadas geográficas para a gente posteriormente jogar essas coordenadas numa planilha Excel para ter o controle dos dados. Aqui foram os pontos com o piloto automático, a gente consegue ver aqui essas linhas azuis são as linhas de arranquio para o piloto automático seguir.
e esse talhão aqui de cima foi o talhão que foi arrancado sem controle automático, no caso de forma manual. A parte das perdas visíveis, como é que foi feito? A amostragem, a gente chegava no ponto, retirava a leira de cima de onde a gente ia fazer o experimento, colocava a armação, essa armação ela tem 2 metros quadrados de área. A gente fazia a separação e essa forma de amostragem ela é baseada na cartilha NAMA, da Faculdade da Unesp de Jaboticabal. Então, tem um embasamento, essa forma de experimentação e de amostragem. Então, depois disso, a gente fazia a coleta das vagens que estavam ali sobre a superfície do solo aqui, dava uma minerada para tirar matéria orgânica, matéria mineral ali e tudo mais, para não influenciar no peso, e posteriormente a gente pesava os grãos e anotava os valores. Depois que a gente fez a coleta das perdas visíveis, a gente ia para a parte das perdas invisíveis. A gente tinha que remover o solo em cada ponto, então a gente cavava aproximadamente 15 centímetros de profundidade, 15 a 20 centímetros de profundidade. Esse material ele era feito uma separação, com peneira também uma malha de 60, não pode ser muito fina, porque senão fica muito difícil, muito grossa, porque pode ser que talvez as vagens elas caiam e aí a gente vai perder dados e a gente não consegue ter uma precisão do experimento. E depois da limpeza, a gente fazia a pesagem dos grãos. Para posteriormente pegar esses dados, a gente planilhou todos os dados e fez um teste de Turing com 5% de probabilidade de erro e foi executado no software RS Studio. Os resultados que a gente obteve nesse experimento foi: aqui a gente vai ter os 2 gráficos que foram gerados. Aqui a gente vai ter o gráfico de perdas visíveis e o gráfico de perdas invisíveis. Então aqui, nas perdas invisíveis com o uso do piloto automático, a gente teve 93,3 kg por hectare. E sem o uso do piloto automático de perdas visíveis, nós obtivemos 226,8 kg por hectare. Isso aqui vai dar aproximadamente, transformando para sacas, vai dar mais ou menos 4 sacas por hectare de perda visível, com o uso do piloto automático, e 9 sacas por hectare sem o uso do piloto automático das perdas visíveis. E nas perdas invisíveis, com o uso do piloto automático, deu 177 kg por hectare, e sem o uso do piloto automático, 475 kg por hectare. Vai dar aproximadamente 9 sacas por hectare, e aqui vai dar 19 sacas por hectare de perdas invisíveis. Então a conclusão foi que, com base nos resultados obtidos, conclui que o uso do piloto automático no arquivo mecanizado de amendoim promoveu uma redução significativa das perdas, tanto visíveis quanto invisíveis, quando comparado ao sistema convencional de arquivo manual, no caso. Então, como já foi falado, as perdas foram de 226,8 kg por hectare de perdas visíveis e 475 kg por hectare nas perdas invisíveis sem o uso do piloto automático. Enquanto, com o piloto automático, nós obtivemos 93,3 kg por hectare nas perdas visíveis e 177 kg de perdas invisíveis, 177 kg por hectare de perda invisível com o uso do piloto automático. Então, esse trabalho ele apresentou aí para a gente que com o uso do piloto automático ele reduz aproximadamente 59% e 63% de perdas em relação ao sistema usado, ao sistema convencional, que no caso seria na mão, né? Então, esse foi o nosso trabalho, espero que tenha ficado claro para todo mundo que a gente vai expor aqui no nosso trabalho. Qualquer dúvida que tiverem, a gente está aberto a perguntas e é isso, muito obrigado. Bom, boa noite a todos, boa noite dupla. Eu como co-orientadora, eu não tenho muito a apontar, visto que eu acompanhei de perto o trabalho de vocês, né? Então, algumas correções, eu também auxiliei aí nesse processo, então eu tenho pouquíssimos apontamentos para fazer, mais para relembrar alguns aspectos e depois a gente senta de novo, conversa de novo e alinha o que
precisar também. Fico à disposição junto do professor Elvio. Só tenho basicamente duas coisas a agregar. Parece-me que a figura 6 que foi apresentada no slide não está no trabalho, né, que é com relação aos pontos amostrais, as coordenadas. Então, depois trazer, né, a foto do ortomosaico com os pontos georreferenciados. O meu está aqui, anotado. E depois nós vamos conversar, então está tudo certo. E também, sobre o uso do Vant, um detalhe que eu nem lembrei de comentar com vocês e agora eu estava pensando é talvez incluir a época que foi feita a coleta das imagens. Qual que era o estágio fenológico para conseguir distinguir bem as plantas, para fazer uma boa linha de piloto, para trazer confiabilidade para o trabalho de vocês. Então, acho que também seria um ponto para a gente incluir. Fora isso, eu acho que eu dei bastante pitaco aí nesse último mês para vocês já, então a gente conversa depois também, estou alinhada com o professor Elvio para auxiliar no que for preciso. Tá bom, agradeço então a colaboração da professora Lara. Vou passar então para a professora Anitta que fará as considerações a respeito do trabalho. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiro eu queria dar os parabéns pelo trabalho, que vocês trabalharam muito, né, para poder obter esse resultado aqui. Um trabalho que é muito difícil, porque você tem que fazer tantos pontos amostrais, né? Tem que ter uma precisão ali em pesagens, na limpeza, então precisa de ter uma atenção, e pelo resultado que vocês obtiveram aqui, vocês trabalharam muito bem. Eu tenho algumas considerações para fazer, mas já gostaria de falar para vocês que o trabalho de vocês ficou muito bom, um trabalho que pode servir depois para outros alunos, né, ou outras pessoas, outros profissionais que queiram também repetir esse teste e fazer essa verificação do piloto automático, eles vão conseguir fazer essa checagem no campo também. Algumas observações com relação até eu perguntei para vocês, na hora que eu cheguei, a quantidade de amostras que vocês fizeram, né? Eu senti falta aqui no trabalho, eu não localizei essa quantidade de amostras. Quantas vocês fizeram com piloto, quantas vocês fizeram sem piloto? Colocar uma tabelinha, porque fica bem fácil de você bater o olho e já ir vendo essa diferença, né, que você tem de uma situação para outra, né? Vocês fizeram um resumo, né, da quantidade de perdas visíveis e as perdas invisíveis com e sem piloto, mas essa tabela eu acredito que vai deixar o trabalho de vocês mais claro e vai ficar melhor. Aqui vocês colocaram, né, velocidade média 6 km por hora. Seria legal vocês apontarem também, essa velocidade ela variou de quanto a quanto, né? Porque a velocidade ela vai interferir também na quantidade de perdas que vocês vão obter na operação ali do arranquio. Então, se colocar quanto variou essa velocidade é uma sugestão, né? Aí o total de repetições com esse piloto é o que eu acabei de falar. E condições ambientais também. Existe o momento do arranquio, em quais condições vocês fizeram, vai influenciar em você ter mais perdas ou menos perdas. Vocês escreveram aqui no trabalho um termo, ele apareceu uma vez no trabalho inteiro, que é condição friável. Eu não pesquisei, que eu achei que vocês iam explicar o que era, né? Essa condição friável, que é um termo da área, mas assim, para qualquer pessoa que pegar o trabalho e ler, vai precisar entender o que é isso, né? Então, uma sugestão também é vocês colocarem essas condições em que foram feitas as amostragens ali, o arranquio, para poder
você reforçar que o piloto automático ele vai contribuir sim para essa redução de perdas. E você coloca mais essa informação, né, professora, para poder você mostrar que aquela quantidade de perdas ela não vai ter influência do ambiente, né? Porque já estava num ambiente bom para operação, condições ambientais. E aqui algumas pequenas correções de escrita mínimas, a parte de referências, né, para vocês colocarem na ordem alfabética e tirar algumas repetições. E um ponto aqui, quando vocês colocaram aqui que vai otimizar o tempo, né, da operação e o consumo de combustível, mas vocês não citaram nada de acompanhamento que vai acontecer. É uma inferência que vocês estão fazendo, né? Então, eu sugeriria tirar, porque vocês não estão provando nada ou mostrando nada com relação ao consumo de combustível. E aqui, também quando fala de melhorar a rentabilidade do produtor, também não tem, uma inferência, isso leva é uma relação, mas nesse trabalho não está sendo estudado isso, né? Então eu tomaria esse cuidado, né, de não colocar esses dois pontos que vocês não estudaram no trabalho. E é só isso, eu fiz as marcações aqui para vocês e gostaria de novamente dar os parabéns para vocês, porque o trabalho de vocês ficou excepcional, ficou muito bom. Parabéns, alunos. Agradecer as considerações da professora Lara, da professora Ani. Só ia pedir para você voltar um pouquinho no slide lá do resultado da discussão. Só um detalhe lá que isso. É A e B, né? Eu colocaria o A no 93 e o B no 200. Por quê? Porque é a mesma coisa assim, é que o teste que você usou, que você deve separar A, B, C, D e E. Só que para nós seria interessante o resultado melhor na letra A, depois aí daí por diante. Então ali, só jogar o 93A e o 220 ali B. E da mesma forma, só inverter as letras, porque é no sentido contrário, porque você está avaliando verde. Certo? Então ele separou estatisticamente, né, nível de 5%, apesar que o coeficiente de variação deu um pouco alto, né? Num próximo trabalho, o que seria interessante? Colocar mais amostra, para reduzir esse coeficiente de variação, porque aí de repente fica não significativo a 5%, vai ficar 0,01%. E matou um pouco a estatística, porque esse coeficiente de variação foi um pouco alto. Senão você estaria assim, mais afirmativo a respeito do trabalho que vocês fizeram. Então, talvez uma outra, se for repetir, para a gente ter mais confiabilidade, mais trabalho, mais anos, variedades diferentes, trabalhar com mais amostras. Eu sei que é trabalho braçal, mas isso é importante, porque chega nessa hora aí, você tem que analisar em cima da estatística, não adianta você ficar conclusão em cima de hipótese. Não, você tem que concluir em cima do que a matemática te deu. Você está conforme com o profissional. Essa é a recomendação. Beleza? Mas parabéns aí. E sucesso para vocês aí. Parabéns, né? Principalmente pelo esforço que vocês fizeram. Valeu.